Nós iremos tratar hoje sobre a doutrina da Trindade, tá bom? Apesar de ser um tema complexo, difícil, delicado, a gente não pode deixar de tratar porque esta doutrina é uma das fundamentais, uma das principais da nossa fé cristã. Uma das doutrinas primordiais da nossa fé cristã é sobre a Trindade, o Deus que é três em um, né? Então, apesar de ser um assunto complexo, é um assunto que é de suma importância, porque esse ensino é claro nas Escrituras, tá? Claro no que diz respeito que Deus é três em um sentido e um em um sentido, isso é claro. Como a gente harmoniza isso, que é o complicado, que é o complexo, que a gente vai tentar aqui compreender mais um pouco. Mas de fato são coisas que a gente não pode negar, né? Há uma famosa frase que é o seguinte: se você tentar compreender a Trindade, você vai perder a cabeça, mas se você tentar negá-la, você vai perder a sua alma. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender, a gente não pode negar de forma nenhuma, né? E é importante esse estudo para que a gente também não caia em certas doutrinas que se tornam heresias, em doutrinas falsas, errôneas, porque às vezes quando a gente, por causa disso, a gente tentar entender esse ensino, às vezes a gente pode cair em uma heresia muito perigosa, às vezes até de forma inocente, não é a nossa intenção, mas é por isso que a gente precisa dessa base aqui que a gente vai trazer hoje, para que a gente não caia nesses erros aí, que podem muitas vezes ser gravíssimos, tá bom? Uma outra coisa importante também, inclusive um dos autores que eu estava lendo, preparando esse estudo, chamado R.C. Sproul, ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte, que até agora, até o presente momento, isso que a gente vai tratar aqui é o que a gente tem de melhor, digamos assim, para a gente compreender de forma mais aproximada sobre a Trindade. É possível que amanhã, depois, surjam informações novas, definições novas, que nos ajudem a compreender melhor. Mas até então, é aquilo que nós temos, nós estamos limitados a isso, né? É o que a igreja desenvolveu ao longo de 2000 anos aí, né? E deixou para a gente esse legado. E, por enquanto, é o que a gente tem para a gente tentar compreender um pouco mais. Lembrando que eu volto a dizer, nós não vamos sair daqui expert em Trindade, né? Nota 10 em Trindade, já sei tudo. Ninguém, irmãos, na face da terra conhece tudo sobre a Trindade. Por isso que a gente chama de mistério da Trindade, né? A gente está falando de um ser que é ilimitado, que é soberano, né? Que é transcendente a nós, que é inimaginável, que foge à nossa mente humana. Então não tem como a gente definir um Deus desse. Tem? Não. O que a gente vai tentar fazer? Compreender um pouco mais. Porque Deus nos deu inteligência para que possamos estudar, para que possamos pesquisar, para que possamos nos aprofundar para entendermos melhor sobre Ele. Mas nunca nós conseguiremos chegar nesse entendimento completo, 100%. Não dá. Uma criatura não pode definir o seu Criador. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai ler bastante passagens, tá bom? Então você precisa estar com a Bíblia aí. Se você não está, senta aí perto de quem tem. A gente vai folhear aí a Bíblia um pouquinho. A gente vai, tá bom, trabalhar com algumas passagens, ok? Então eu preciso da tua total atenção porque é um assunto complexo. Eu vou tentar simplificar ao máximo, porque a intenção, o propósito aqui é que você compreenda. Não adianta a gente trazer um estudo aqui para você sair com mais dúvida com o que você entrou, né? Então vamos lá. Primeiro, origem do termo, né? Trindade. Esse termo, irmãos, ele não está nas Escrituras, em primeiro lugar. Esse termo na Trindade você não vai achar em nenhum lugar das Escrituras, né? De Gênesis, Apocalipse, você não vai achar esse termo. E é uma das acusações daqueles que não creem na Trindade, é uma das acusações. Rapaz, como é que você crê na Trindade se o próprio termo... Me fala aí na Bíblia, onde é que está a Trindade? Né? Me fala na Bíblia, onde é que está dizendo que Deus é triuno ou Trindade? Me fala, você às vezes, né, você fica sem resposta porque realmente não tem. Assim como não tem que Deus é onisciente, a palavra onisciente não tem. Assim como não tem onipresença, porém, a gente nega a onisciência de Deus? De forma nenhuma.
A gente nega a onipresença de Deus de forma nenhuma, porque apesar que não tenha o termo, tem a definição. Então pouco importa o termo. O termo, irmãos, só nos ajuda a organizar o tema. O que pouco importa para a gente é o termo, trindade ou não, o que importa é o conceito, a definição, o ensino nas Escrituras. Deu para entender? Então, o termo trindade tem na Bíblia? Não, mas o conceito tem. Mas a definição tem. E para a gente é isso que importa. Deu para compreender? Então, de onde surgiu esse termo trindade, então? Se não está nas Escrituras, ela começou a ser usada por um teólogo no século II, III depois de Cristo, chamado Tertuliano. É um dos pais da igreja. O que é pai da igreja, presbítero? Foram bispos, teólogos que sucederam os apóstolos. Após os apóstolos morrerem no primeiro século, no século seguinte, do século II ao século VI, por aí, grandes homens se levantaram, teólogos, bispos da igreja, que desenvolveram a teologia, então são chamados de pais da igreja. Então, um desses foi Tertuliano, que foi quem primeiro cunhou esse nome chamado Trindade, tá bom? E o que significa Trindade? Trindade significa três em uma unidade. É isso que Trindade significa. Três em uma unidade. É muito comum algumas pessoas também usarem o termo triunidade, que é a mesma coisa. A definição de Trindade é três em uma unidade. Guardem isso, tá bom? Por que eu preciso guardar isso, presbítero? Porque em um sentido Deus é um, ok? E em outro sentido Deus é três. É por isso que é três em uma unidade. Então, em um sentido Deus é um, em outro sentido Deus é três. E é isso que a gente vai tentar compreender hoje aqui. Em que sentido Deus é um e em qual sentido Deus é três. Tá bom? Vamos primeiro começar por um Deus. Apenas um Deus. Irmão, isso aqui é muito importante. Porque nós cristãos, nós somos monoteístas. O que é monoteísta? Todas as vezes que você ouvir esse termo teísta, teísmo, teologia, todas as vezes que você ouvir esse termo, se refere a Deus, que vem do grego theos. Então, teísta, teísmo, teologia, se refere a Deus. Mono é um, então monoteísta é um Deus. Biteísta, bi é dois deuses. Triteísta, três deuses. Politeístas, vários deuses. Aquelas religiões que acreditam em vários deuses. Deu para compreender? Nós somos monoteístas, ou seja, nós cremos em apenas um Deus. Nós não somos triteístas. Nós não acreditamos, nós não cremos em três deuses. Isso é negado e combatido em toda a Escritura. A gente vai ler algumas passagens aqui. Então, a gente precisa gravar isso. Nossa fé é monoteísta. Nós cremos em apenas um Deus. Nós iremos ler algumas passagens no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Começando Deuteronômio 6, capítulo 6. Eu tive que pegar algumas passagens, porque é muita mesmo passagem. Então eu tive que separar algumas, claro, devido ao tempo, tá bom? Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4, perdão. 6:4, Deuteronômio 6:4. Quarto livro do Antigo Testamento. Quinto livro do Antigo Testamento. Capítulo 6, verso 4. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora, Isaías, pode ir passando lá para o finalzinho, lá depois de Salmos, Provérbios. Isaías 44. Isaías 44, verso 6. Isaías capítulo 44, verso de número 6. Diz assim: assim diz o Senhor, o próprio Deus dizendo, tá? O Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos,
Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Passa uma página aí, Isaías 45. Isaías 45, versos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, Antigo Testamento, está claro que apenas só existe um Deus. Claro, vamos para o Novo. Evangelho de João, quarto livro aí do Novo Testamento, capítulo 17. João 17, verso número 3. Jesus orando aqui, tá? João 17, verso 3. Diz assim, palavra de Jesus, tá? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Gálatas, vai passando mais um pouquinho. Gálatas, capítulo de número 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20 da carta aos Gálatas. Depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Diz assim: contudo, 3:20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Última passagem. Pode ir passando mais um pouco aí. Filipenses, Efésios, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Ficou dúvidas tanto no Antigo como no Novo Testamento que só apenas um Deus? Nenhuma. Então é algo claro nas Escrituras. Por que é importante a gente aprender isso, irmãos? Primeiro, porque quando a gente entende que só há um Deus, nós entendemos que o nosso culto é voltado a apenas um foco, que é o próprio Deus. Nós só temos um foco, nós só temos um ponto em nosso culto, ou em nossos cultos. Um só, que é o próprio Deus. Então, não são três focos, não são três deuses, é apenas um Deus. Então, por isso que é importante a gente entender que só há um Deus. Segunda coisa importante, Deus sempre alertou, e a gente vai ver isso diversas vezes no Antigo Testamento, Deus sempre alertou o povo de Israel, antes de fazer o povo de Israel entrar na terra prometida, né, na terra de Canaã. Deus, o que Deus sempre alertava? Olha, não se deixe levar pelos deuses dos cananeus, né? Não se deixe levar por aqueles deuses. Os cananeus eram politeístas, criam em vários deuses, né? E Deus sempre falou, olha, vocês são monoteístas, vocês creem apenas em mim, cuidado para não serem levados pela religião dos cananeus. E a gente sabe que, infelizmente, diversas vezes os israelitas caíram neste erro e começavam a adorar outros deuses, né? Baal, entre outros. Mas Deus sempre chamou a atenção, olha, só há um único Deus, só há um Deus. Uma outra coisa importante é a gente aprender que é só há um Deus. Quando a gente lida com a Trindade, irmãos, a gente precisa ter cuidado para não negar a unicidade de Deus. Unicidade vem de único, de unidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao lidar sobre a Trindade, para que a gente, do jeito que a gente fale, do jeito que a gente ensine,
a gente não acabe caindo no erro de negar que Deus é único. A unidade de Deus, a unicidade de Deus. Então, por isso que a gente precisa frisar bem. Nós só cremos em um Deus. Esse ensino é claro nas Escrituras. Não tem como fugir disso. Tá bom? Então, só há um Deus, só há um foco. A glória é somente para Deus. Ele é o único Deus que existe. Tá? Os outros deuses, e isso aqui é importante a gente lembrar e ressaltar, você vai ver Paulo dizendo sobre os ídolos, né? Carne sacrificada aos ídolos, ele escreve aos Coríntios. Ele vai dizer que esses ídolos não existem. Né? Que na verdade existe apenas um Deus, que por trás desses ídolos aí são os demônios. Então, quando a gente fala assim, tal povo crê em vários deuses, né? Tal religião crê em 3 deuses, 2 deuses, em um Deus diferente. Quando a gente usa essa expressão, não é que exista esses deuses, não é que esses deuses existem, mas como eles creem nesses deuses, o que Deus está combatendo é o sentimento. Quando eu crio um Deus fora do único Deus, não é que esse Deus que eu criei é verdadeiro, que existe de fato, mas o que Deus combate em mim é o meu sentimento de crer naquilo que não existe, mas eu acho que existe, eu acho que é Deus, entende? Então quando a gente fala assim, outros deuses, não é que eles existam, deu para compreender? Mas é o sentimento do homem de achar que eles existem e servir a eles, ao invés de servir ao único Deus verdadeiro. Deu para compreender? Então, até aí, mamão com açúcar, né? Certinho? Alguma dúvida? Apenas um Deus, ok? Agora vamos para a parte de 3 pessoas. Deus é um, porém, em outro sentido, ele é 3. Vamos lá. Primeiro, é verdade que de fato, no Antigo Testamento, esse ensino é mais velado, ou seja, não é tão explícito. Tá? No Antigo Testamento a gente não vai ver esse ensino da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de forma tão clara, de forma tão explícita. No Novo Testamento isso vai se tornar muito mais claro, tá bom? O que significa isso, presbítero? É o que a teologia chama de revelação progressiva. O que é isso? Deus não se revelou de vez para a humanidade, tudo que tinha para revelar. Ele veio se revelando é o que a gente chama de revelação progressiva, aos poucos. Ia progredindo, ia aumentando o conhecimento do povo sobre Deus, e aumentando, até ser pleno em Cristo. Em Cristo, nosso conhecimento, em Cristo, Deus é revelado para nós de forma plena. Deu para compreender? Então, é o que a teologia chama de revelação progressiva. Por isso que no Antigo Testamento a gente vai ver coisas que não estão tão claras. Já no Novo vai estar bem mais claro. Né? É o que a gente chama de revelação progressiva. Porém, isso não quer dizer que não tenha passagem do Antigo Testamento que nos dá uma ideia, uma alusão que está se referindo à Trindade. Vamos a algumas? Primeiro, Gênesis. Lembrando que a gente está falando agora sobre a Trindade, tá? Gênesis, primeiro livro aí. Primeiro livro das Escrituras, capítulo 1. Logo na criação, relato da criação. Capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Olha que o versículo 1 primeiro falou, no princípio criou Deus. O verso 2 já fala do Espírito de Deus. Por mais que não seja claro, que a gente precisa ser sincero, não é algo claro que está falando sobre uma outra pessoa na divindade, mas já é uma alusão, já é algo que nos aponta para isso, tá bom? Verso 26 do mesmo capítulo, diz assim, ó: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está no plural. O senhor está muito rápido, professor. É porque tem muita passagem hoje aqui, eu estou tentando correr, mas desculpa. Mas pode falar, irmão, se eu estiver muito rápido, dá um pause aí que tá dando bug na mente, tá bom? Energia hoje. É porque a gente tem muita passagem e eu estou preocupado com o tempo. Mas vamos lá.
Verso 26 do capítulo 1. O verso 1 e 2 vocês pegaram aí, né? Que a gente leu. Agora, verso 26, do mesmo capítulo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo fazer está no plu. Façamos. Deus está dizendo façamos. Repito, é algo claro sobre a Trindade? Não. Outros vão sugerir outras teorias. Mas nós cremos que isso aqui é uma referência à Trindade. Esse Deus trino que está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fala no singular, né? Farei, ou eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Tá bom? Último aqui no Antigo Testamento, Salmo. Salmo de número 110. Salmo de número 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Primeira parte só. O Senhor disse ao meu Senhor? É estranho, né? É estranho. E você vai ver que isso no Novo Testamento, vai interpretar isso aqui no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Vai dizer que estava se referindo a Cristo. Deus Pai se referindo a Cristo. Por isso que Davi disse: o Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor, Deus Filho. Deu para compreender? Olha a revelação progressiva. Se a gente tivesse só o Antigo Testamento, a gente ia ficar confuso. Se a gente não conhecesse Cristo. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai interpretar. Deu para compreender? Vamos para o Novo Testamento agora. Que esse ensino se torna mais claro. Evangelho de Marcos. Capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Acharam aí? Marcos capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Até aí tudo bem. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Irmãos, olha a história que está sendo relatada. Jesus, Deus Filho, está sendo batizado por João. Quando ele sai das águas, o Espírito desce como forma corpórea de pomba e uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho. Por mais que não precisa a Bíblia nem dizer que é o pai que está falando, né? As expressões dele já não dizem isso. Quando ele diz: este é o meu filho, é o pai. Então, filho batizado, Espírito Santo em forma de pomba e o Pai a voz do brada dos céus. Não tem como a gente negar isso aqui, irmãos. Não. A gente vai ter que negar as escrituras. Vai dizer: isso aqui foi um erro do escritor, não foi bem isso aqui. É o único jeito para negar um texto como esse. Dá para compreender? Então, a gente não tem como a gente dizer que só existe uma pessoa na Trindade. Olha, Jesus estava aqui sendo batizado, o Espírito Santo desceu como pomba e uma voz do Pai bradou no céu. Então não é uma pessoa só. Deu para compreender? Calma lá que eu vou ainda explicar essa questão de pessoa, tá? Eu estou primeiro só mostrando as passagens que fundamentam essa doutrina. João 14, 26. João capítulo 14, verso 26. Palavra de Jesus. Capítulo 14 de João, verso 26. Olha o que Jesus disse, irmãos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes... Quem está falando aqui, irmãos? Ele está falando que o Pai vai enviar quem?
o Espírito, o Consolador, o Espírito Santo. Como é que uma pessoa só, Jesus se referindo ao Pai, que enviará outro Consolador? Em outras versões, ele enviará outro. Por que outro? Porque Jesus já era Consolador, mas Jesus seria assunto aos céus. Jesus disse, assim que eu for assunto aos céus, voltar para a minha glória, o Pai não vai deixar vocês órfãos, vai mandar o Espírito, Deus Espírito. Então não tem como a gente dizer que é uma pessoa só. Deu para compreender? Mateus 28, 19. Irmãos, isso aqui é uma porcentagem mínima das passagens que existe, tá bom? Como eu disse, não tem como a gente falar de tudo, tá? 28, 19. Mateus 28, 19. É o relato do batismo. Ó, irmão Gleidson. 28, 19. Jesus também, viu? Capítulo 28 de Mateus, verso 19. Tá dando para acompanhar, né, irmãos? Tá. As passagens aí, né? É muito importante a gente estar lendo juntos. Capítulo 28 de Mateus, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus falando aos discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pera aí, Jesus. Se é só uma pessoa, para que Pai, Filho e Espírito Santo? Se é só uma pessoa, se Deus é só uma pessoa, para que Pai, Filho e Espírito Santo? E perceba que Jesus coloca a mesma autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma autoridade, não existe maior ou menor. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Não existe um superior do que o outro, é a mesma autoridade. E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Última passagem, 2 Coríntios, capítulo 13. Pode ir embora aí, Lucas, João, Atos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13. A bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, finalzinho da segunda carta, tá? Finalzinho mesmo, último versículo. Paulo está finalizando a sua carta, se despedindo. Aí ele vai dar a bênção que a gente conhece como uma bênção apostólica, né? Que a gente dá todo final do culto. Olha o que Paulo fala. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Para que isso, Paulo? Por que se referia aos três? Né? Se é só uma pessoa, mas você vê que ele se refere aos três. Quando ele fala o amor de Deus aqui, ele está se referindo ao Pai, tá? A maioria das vezes que o termo Deus aparece no Novo Testamento está se referindo ao Pai, Deus Pai. Mas ele fala de Jesus, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ok? Então, irmãos, como é que a gente lida com isso agora? A gente já viu que Deus é um, ok? Pegou? Certinho? E agora a gente viu que existe uma diversidade na divindade. Ou seja, existe mais de uma pessoa na divindade. Como é que a gente harmoniza isso, presbítero? Não dá para a gente negar nenhuma coisa nem outra, em primeiro lugar. Não dá para a gente negar que Deus é um. E não dá para a gente negar que existem três pessoas. Não tem como. Se a gente for negar uma coisa ou outra, a gente vai ter que rasgar mais da metade da Bíblia. Vai ter que pegar textos como esse, distorcer e fazer aquelas cambalhotas que muitas pessoas fazem para poder negar aquilo que elas não querem crer. Não tem como, a gente precisa crer. Então, ainda, irmãos, que a gente sai daqui hoje e você fala assim, ó, o presbítero lá, tadinho, se esforçou, mas eu não compreendi ainda. O mais importante é você crer nisso aqui. Ainda que não compreendamos tudo, a gente, como eu disse, a gente não fique expert, como a gente não vai ficar mesmo. Mas o mais importante é, eu não compreendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não sei explicar, talvez se alguém me perguntar, eu não vou saber explicar, mas eu creio. Ok? O mais importante é isso. Agora vamos lá. Em que sentido Deus é um e em que sentido Deus é três? Primeiro, em que sentido Deus é um? Deus é um em essência.
só há uma essência. O que é essência, presbítero? Substância, natureza. Tá? É o ser de Deus, a natureza de Deus, a substância de Deus. Só existe uma. Não são três essências. Não são três substâncias. Não são três naturezas. Não são três seres. É apenas um ser, uma natureza, uma substância, apenas uma essência. Ok? Então, nesse sentido, só há um Deus. Só existe uma essência, uma substância, que é a substância divina. É a substância de Deus, é a natureza de Deus. Então quer dizer que os três têm a mesma substância. Perfeito, Gleison. Perfeito, perfeito. A mesma natureza. Perfeito. Você acabou com o meu estudo, obrigado. Não. Não, perfeito. Era isso que eu queria chegar. Quando a gente compreende que só uma essência, a gente vai compreender que os três têm a mesma essência. O Pai tem a mesma essência do Filho, que tem a mesma essência do Espírito. Não são naturezas diferentes, não são substância. Eu sei que o termo substância é um pouco complicado, porque substância a gente leva para coisas, né? Não pessoas, mas é porque é para facilitar o nosso entendimento. É uma mesma substância que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A mesma essência. Então, por isso que Deus é um, porque só existe uma essência divina. Ok? Deu para compreender? As outras religiões que são politeístas, que creem em vários deuses, vão crer que cada Deus é individual, existem vários seres. Cada Deus é independente, é separado, cada um com a sua natureza, cada um com a sua essência. É isso que nos diferencia, não. Guarde isso. Só existe apenas uma essência, uma substância. Porém, no que diz respeito a pessoas, não é apenas uma pessoa. São três pessoas. E o que caracteriza uma pessoa? Consciência, vontade própria, personalidade. Tudo isso caracteriza uma pessoa. Então, o Pai tem a sua personalidade, sua consciência, sua vontade própria. O Filho tem sua consciência, sua personalidade, sua vontade própria. Ainda que essas vontades estão em conformidade. Claro que eles não entram em atrito. Mas o Espírito Santo tem a sua consciência, a sua vontade própria e a sua personalidade. São três pessoas com as suas características, com a sua independência em certa parte no que diz respeito à sua vontade, à sua personalidade. Então, em que sentido Deus é um? Em essência. Em que sentido Deus é três? Em pessoas. Então, são três pessoas que possuem a mesma essência. Por isso que a gente fala uma essência em três subexistências. O que é subexistência? É uma existência que está sob alguma coisa, tá? Abaixo de alguma coisa. Quando a gente fala Deus subsiste em três pessoas, a gente está dizendo que as pessoas estão debaixo de algo maior. O que é isso, algo maior? A essência divina, a substância divina. E o que é a subexistência, que está abaixo? São as pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deu para compreender? Deus é um, mas Deus é três. Três em pessoas, um em substância, em essência. Ok? Ok? Eu sei que é complexo. Eu sei que é difícil. Tá? Não pense que para mim é fácil. Ah, presbítero, o que você está falando aí porque é fácil para você. Não é não, irmãos. Minha mente é limitada tão quanto as de vocês. Deu para compreender? Só que com isso que a gente está trazendo aqui, a gente consegue definir melhor. Né? Quando a gente aprende que Deus é um em essência e três pessoas, isso evita que cometamos heresias em dizer três essências, uma pessoa. Né? Esses dias eu vi no Face um pastor tentando explicar. Não, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas é apenas uma pessoa. A gente tem que entender que é apenas uma pessoa. Não é. Né? Não é. Então, é por isso que é importante a gente compreender, porque são três pessoas. E heresias se surgiram assim. Eu vou trabalhar 2 ou 3 heresias aqui que surgiu na história da igreja, justamente negando uma parte ou outra. Então, apenas uma essência, natureza, substância, e 3 pessoas com seres conscientes,
com as suas personalidades, com a sua vontade própria. Ok? Então não é uma pessoa, são três pessoas, não são três essências, é apenas uma essência divina. Ok? Outra coisa importante, cada pessoa dessa é Deus. Cada pessoa, quando eu digo pessoa, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. Cada pessoa dessa é Deus. Vamos lá? O Pai é Deus. Isso é claro, né? Vamos ler uma passagem. 1 Coríntios. 1 Coríntios, verso 8. Que o Pai é Deus, isso aí, até quem não crê na Trindade, vai confirmar, né? Vai dizer isso aqui. Capítulo 8 de 1 Coríntios, verso 6. Podem? Capítulo 8, verso 6 de 1 Coríntios. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai. Então, o Pai é Deus. Eu não vou ler o restante porque daqui a pouco a gente vai tratar sobre o Filho. Eu quero só primeiro focar aqui no Pai. Então, o Pai é Deus, sim ou não? Sim. Sim. O Filho é Deus? João, Evangelho de João. Capítulo 1, verso 1. Primeiro capítulo de João, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Está falando de Jesus, tá? De Cristo. Isso aqui o contexto vai dizer de forma clara. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era... Olha que interessante que João fala. Ele estava com, ou seja, é outra pessoa. Quem está com não é a mesma pessoa. Eu estou com Vanei. Eu estou com Roseli. Eu estou dizendo que é a mesma pessoa? Não. São duas pessoas. Porém, o Filho era Deus. Ele estava com Deus, se referindo a Deus Pai, mas ele também é Deus. Ok? Outra passagem, mesmo livro, João 20, 28. João capítulo 20, verso 28. Aqui, meu irmão, aqueles que tentam negar a divindade de Cristo, meu irmão, tem que fazer um malabarismo que você não tem noção. 20, 28 de João. Só para contextualizar. Tomé desacreditou que Jesus tinha ressuscitado. Vocês conhecem a história, né? Jesus disse, vem, toca aqui na minha vida e para você ver que eu ressuscitei. Aí Tomé disse, verso 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e o quê? Deus meu. E Deus meu. Ele está falando com Jesus. E veja que no próximo versículo, Jesus não vai repreender ele porque Tomé adorou a ele, porque Tomé chamou ele de Deus. Jesus vai repreender dizendo o seguinte, porque me viu, você creu, né? Felizes os que não viram e não creram. Jesus repreende por outra coisa, pela falta de fé. Mas Jesus não fala, epa, só existe um Deus, é o Pai, eu não sou Deus, não me adore. Jesus não fala isso. Jesus aceita, porque ele é Deus. Pode falar. E no caso, no mesmo versículo aí, Jesus afirma, né? Mesmo fazendo a resposta, então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Então ele já está afirmando que ele é o próprio. Que ele é. Ele não está repreendendo. Ele não está repreendendo que a crença de Tomé de chamar ele de Deus, de saber que ele é Deus. Ele está repreendendo porque Tomé precisou ver para crer. Né? Porque antes de ver ele não cria. É isso que Jesus está repreendendo. Mas Jesus está confirmando que ele é Deus. Né? Então, é claro. Outra coisa que é claríssimo. Qual um dos nomes de Cristo que é falado no Antigo Testamento, em Isaías, depois é falado nos Evangelhos? É Manu. E o que significa Manuel? Fica dúvidas que Cristo é Deus? Fica alguma dúvida? Nenhuma. Agora o Espírito, que aqui, às vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente foca muito no Pai e no Filho, às vezes a gente se esquece do Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é apenas uma energia, aquele que vem para nos arrepiar, né? Para nos dar uma unção, um poder, uma força. O Espírito Santo tem poder, mas ele não é o poder. Ele é uma pessoa e ele é Deus. A gente tem que ter cuidado. Para achar que o Espírito Santo é como o testemunho de Jeová, creem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não.
Ele é Deus. Uma pessoa distinta do Pai, só que com a mesma essência. Tá? Então a gente tem que ter cuidado. Então, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus? Atos, capítulo 5. Verso 3. Aqui, vocês conhecem a história de Ananias e Safira, né? Eles mentiram, venderam a propriedade, mentiram qual o valor que tinha vendido para poder tapear os apóstolos, né? Aí Pedro vai falar com ele, capítulo 5 de Atos, verso 3. Depois dos evangelhos aí, depois de João, logo depois de João. Capítulo 5, verso 3 e verso 4. Vamos lá? Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Guarda aí, isso aqui não é um mistério desse não. A ponto de você mentir a quem? Ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Guarda aí. Olha o que Pedro fala. Você mentiu ao Espírito Santo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava ao seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Agora, aqui que é interessante. Primeiro, Pedro falou que Ananias mentiu a quem? Final do verso 4. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? Deus. Primeiro ele fala que Ananias mentiu a quem? Depois ele fala que Ananias mentiu a quem? Espírito Santo é Deus. Pedro está dizendo, você mentiu a Deus. Espírito Santo é Deus. O mesmo livro, Atos, capítulo 21, verso 11. Capítulo 21, verso 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, está falando de Ágabo, um profeta, tá? Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão todo dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. O que importa é isso aqui: assim diz o Espírito Santo. Essa expressão te lembra alguma coisa do Antigo Testamento que os profetas falavam? Assim diz o Senhor. Olha o que esse profeta está dizendo. Assim diz o Espírito. Ele está equiparando Deus Pai e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quem está falando é o Espírito Santo. E quem é que fala por intermédio do profeta? Deus. Resta dúvidas que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo é Deus? Nenhuma. Então, todas as três pessoas da Trindade são Deus. E são apenas um Deus. Não três deuses. Ok? Um Deus em três pessoas, que subsiste em três pessoas. Então, cada pessoa da Trindade é Deus. Por isso que a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Ficou alguma dúvida aí? Então, a essência é a mesma. A Deus essência é a Pai, mesma. Deus Filho e Espírito. A mesma mesma. essência. Não existe diferença na essência. Na natureza não existe diferença. Três pessoas, uma única essência. Isso. Uma única essência, uma única natureza, uma única substância. Outra coisa para a gente fechar essa parte aqui, que cada um é Deus. Os três irmãos são eternos, são oniscientes, são onipresentes e são onipotentes. O que é onipotente tem todo o poder, onisciente tem todo o conhecimento e onipresente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eterno é que não tem nem início nem fim. Pode falar.